Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Capitalcast. Marcelão, meu parceiro de bancada como sempre, boa noite. Joia, Vamos para mais um? Mais um. E hoje um Capitalcast extremamente especial, hein? Viés feminino, vamos se dizer assim, né? Então hoje estamos com uma convidada extremamente ilustre e mais uma participação feminina de uma parceira muito bacana também, querida, da nossa equipe comercial. Uma fera, Rafa. Fera, isso mesmo. Então quero apresentar nossa convidada, Lisa Dossi. Seja bem-vinda, Lisa. Mentora financeira de mulheres empreendedoras. Investidoras. Bom. E empreendedoras também, né? Que legal, seja muito bem-vinda. Prazer estar com você aqui. Obrigada, Yuri. Prazer é meu, viu? Acho que faz tempo que a gente está tentando bater esse papo e a Rafa veio para consolidar isso. Muito bom. Legal. E Rafaela, nossa parceira. Rafa do Comercial aqui, uma excepcional consultora, uma gestora de parceria da Capital Concreto. Rafa, seja bem-vinda. Obrigado por atender o nosso convite também. Muito obrigada Yuri, obrigada Marcelo e obrigada Capital, né? Capital mudou minha vida. Bora. Hoje respiro isso daqui com muita satisfação mesmo. O orgulho é todo nosso, tenha certeza disso. A Capital não seria mesmo sem você, Rafa, pode ter certeza. Mas vamos lá, vamos saber quem é a nossa convidada, né? Boa, vamos lá. Não foi fácil trazê-la aqui, ela veio de Campinas. Verdade. Se locomoveu. É isso. Deixou suas coisas para trás, família, os compromissos, para estar aqui com a gente, né, Yuri? Sem dúvida. Lisa, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, antes de falar quem é a Lisa, mentora de mulheres investidoras. Quem é a Lisa no seu pessoal? Fala um pouquinho para a nossa audiência, conhecer um pouquinho mais de você. Bem, gente, Lisa Dossi, né? Vou fazer 49 anos daqui a uns dias, dia 15 de setembro é meu aniversário. E a gente já começa a celebrar logo no começo do mês, eu gosto muito de festa. Sou casada com Carlos Eduardo, meu grande parceiro, né? Parceiro de vida, meu conselheiro. Sou muito feliz. Sou mãe do Guilherme, um rapaz de 23 anos, que hoje trabalha na área de growth, tem muito orgulho dele, faz engenharia de produção, está quase aí se formando. Comecei minha carreira já tem um bom tempo na IBM, na área de finanças, né? Eu era analista de custos e fazia viabilidade de negócios, então desde o começo, né, já entrei ali na fogueira para ver o que dá dinheiro e o que não dá. E desde então vem trilhando aí. Em 2021 eu deixei minha cadeira de diretora financeira na empresa que eu estava para me dedicar ao meu propósito, que hoje é para fazer com que mulheres construam seu patrimônio. Eu falo que as mulheres aprenderam, né, a buscar o lugar na carreira, a se desenvolver nos estudos, ter muitos certificados, mas a gente ainda vê muita dificuldade das mulheres em realmente criarem patrimônio e eu estou aí para ajudar. Que legal. Bacana. Rafa, se apresenta para a nossa audiência também, antes da gente começar oficialmente o nosso Capitalcast de hoje. Nossa audiência também quer conhecer um pouquinho da Rafa. Quem é a Rafa? Bom, eu sou a Rafaela, sou casada com um Wesley engenheiro, tenho 4 meninos, 4 filhinhos. Aí. E formada em administração, contabilidade. E há quase 11 meses conheci a Capital. Foi assim, falei, vou, né? E hoje eu estou aqui. Me apaixonei pelo que eu faço, me apaixonei pela empresa, me apaixonei pelo que ela entrega. Porque eu comentei até com o Marcelo, a minha satisfação hoje é ver o sorriso das pessoas. Tanto do investidor, primeiro investidor, né? Que começa com o seu primeiro investimento, a pessoa achava que era impossível se tornar um investidor, hoje ele consegue se tornar um investidor com a Capital e ter o título, né? Eu sou um investidor imobiliário. Eles se falam com muito orgulho. E também com os clientes finais que a gente atende também na realização dos sonhos. É muito lindo fazer parte de realizar o sonho das pessoas. É a minha satisfação. Eu costumo dizer que a Capital Concreto tem 2 propósitos, né?
Um que é entregar uma rentabilidade fora do padrão para os nossos investidores. E o segundo propósito, que eu acho que é até mais importante, é realizar o sonho dos moradores, né? Hoje a Capital Concreto tá caminhando para um padrão de imóveis mais sofisticados, né? Mais alto padrão, embora compactos, para que se enquadre bem tanto na gestão de risco dos investidores, né? Na diversificação. Mas é muito importante a gente fazer o imóvel certo, no lugar certo, para que traga a rentabilidade que a gente precisa entregar aos nossos parceiros. Mas por muito tempo a gente trabalhou construindo imóveis em lugares mais periféricos, Lisa. E ali a gente deparava com pessoas que deixavam o carro, né, como entrada, porque não tinham o dinheiro todo. E a gente via totalmente o esforço, né? Contando o FGTS, mais o carro, mais parcelado. Às vezes a gente tinha que parcelar fora depois das chaves, que é um risco que a gente acaba tomando, né? Porque uma vez que a pessoa financia o imóvel no banco, o banco carrega a garantia real para ele e a gente acaba ficando descalçado, né? Então, mas a gente tinha uma coisa social que a gente tinha um propósito de ajudar essas pessoas a realizar o sonho. E algumas pessoas falavam assim, mas o empreendimento mais popular é mais fácil, o acabamento não é tão problemático, mas eu penso totalmente ao contrário, né? A pessoa que compra um popular ou compra um empreendimento mais em conta é uma pessoa mais simples e aquilo ali é a vida dela. É diferente de uma pessoa mais estruturada financeiramente, que está comprando quarto, quinto, oitavo apartamento, então para ele, se o piso que vier, ele vai quebrar tudo, jogar na cação e pôr outro. E a gente entregava os imóveis, inclusive, com piso, porque a gente enxergava que a pessoa não ia ter o dinheiro do piso. Né? E uma vez que a gente colocasse o piso, ele estaria pagando em 420 meses. Ele financiaria aquele piso, aquela cerâmica lá em 35 anos. Né? Um valor muito menor, porque compra, né, no bolo todo. Porque ele jogava no financiamento e ia carregar em 35 anos para pagar, diferente de comprar o piso na Leroy Merlin, o cimento, argamassa, contratar uma pessoa para instalar, que é no alto padrão. É assim que acontece, porque a pessoa quer escolher o piso. Né? E nesse público, muitas vezes, ele topa o piso que está lá, porque ele raspou o tacho para entrar no apartamento, né, sair do aluguel. E lá, depois de 2, 3, 4 anos, quando começa a se estabilizar, as parcelas começam a cair, aí sim ele vai lá e reforma, deixa mais do jeito que ele gosta. Então a gente sempre tentou colocar uma coisa mais básica, que agradasse todo mundo, para que ele conseguisse pôr as malas no carro e entrar no apartamento. Então esse era um propósito muito forte da Capital, né? Realizar o sonho dessas pessoas. Então quando a gente ia fazer um prédio, Liz, a gente olhava para quanto que custava um aluguel. A gente vai construir na freguesia do Ó. Quanto que custa um aluguel de um apartamento de 2 dormitórios? Custa R$ 1.800. Então vamos fazer um prédio onde que a parcela vai ser R$ 1.800. Porque aí o cara dá o carro, pega o FGTS de entrada e continua pagando o que ele já está pagando, só que não mais aluguel, agora sim o financiamento da casa dele. Então a gente trilhou nossa estratégia por muito tempo dessa forma. E olha, eu vou te falar que acho que não é só para a classe mais baixa, não. Eu lembro, eu morei um tempo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E na época, eu fiquei sócia, né? Tive uma empresa de intercâmbio lá. Então, acabava que eu atendia VIPs e muito VIPs. porque as pessoas que faziam intercâmbio não eram só pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas realmente extremamente influentes na cidade. Isso me abriu, enfim, um círculo de amizade muito interessante. E eu ia em alguns lançamentos de construtora que o pessoal me convidava para estar lá, e assessora de imprensa também, né? Até porque a gente também fazia ali, né, o nosso relacionamento. E eu lembro que eram de alto padrão. E a primeira coisa que me chamou a atenção, na época eu saí de Campinas e fiquei 4 anos morando lá. E eu falei assim, vocês entregam com gesso? E eles falaram sim. Aquilo para mim mudou totalmente o conceito que eu tinha de construtora, né? Que entregava com acabamento já. E na ocasião, como era altíssimo padrão, até o gesso eles colocavam. Então eu acho que é algo que é muito assertivo, Marcelo, e faz diferença, porque todo mundo, na hora da entrega do apartamento, tem valores altos para pagar. Então faz muita diferença. Essa faixa mais elevada, por conta de pesquisas, né? Eu não estou falando assim porque eu acho, porque é assim que
acontece mesmo por conta das pesquisas que a gente faz. As pessoas querem escolher, né? Você compra um apartamento, você quer ir lá e quer pôr o piso que você quer, né? Então você colocar um negócio... Nós já chegamos a fazer isso e entendemos que era prejudicial. A gente tinha um custo maior, hoje a gente tem um custo menor, né? Vende um pouco mais barato e a pessoa vai lá, escolhe o piso e coloca. Então, dependendo da faixa, ele é prejudicial entregar com piso, por exemplo. Entendi. Porque isso vai gerar um custo que ele não teria se não tivesse o piso, porque ele vai quebrar. Né? Então ele vai ter que alugar a caçamba, ele vai ter que chamar um pedreiro para quebrar todo o piso, carregar, então isso gera um custo a mais do que... Além desse custo também está embutido no preço da unidade, né? Então é interessante. Então assim, é personas, né? A gente tem que se adequar e se ajustar ao que eles... E nós entendemos que esse público mais sofisticado, eles preferem dessa forma. Elisa, falando um pouquinho já, entrando no assunto feminino, colocando aqui as mulheres em jogo no nosso cenário. A gente vem percebendo que o número de mulheres investidoras vem aumentando. Óbvio que ainda é um mundo muito masculino, a procura por apartamentos para investimento ainda é de uma forma geral ainda do público masculino, mas o departamento comercial atende muitas mulheres também, que procuram diversificar e fazer os seus investimentos. Isso também já é um sinônimo que há frutos do que você está fazendo, não só você, né, mas muitas mulheres também entendendo que podem e merecem estar também num cenário de investimento e não num cenário comum, porque investimento, como o Marcelo até disse, se você hoje não entende, mas tem um dinheiro parado no banco, você vai lá no seu banco e pergunta para o seu gerente, aonde eu ponho? Num CDB, num fundo, né? E no mercado imobiliário ainda existe esse um pouco de bloqueio, mas as mulheres estão adentrando também nesse cenário, e é positivo isso, né? Yuri, eu vejo assim, a preferência nacional do brasileiro é imóvel. E para as mulheres isso é muito mais relevante. Sim. Muito mais relevante. Eu estou nessa jornada desde 2018, então vamos falar, estamos indo para 6 anos, né? E hoje eu tenho um número considerável de investidoras que eu não só faço a mentoria, como a gente parte depois para uma mentoria continuada, que é um modelo de assessoria. Então, todas as decisões financeiras ali em relação a esse patrimônio, elas compartilham, a gente acompanha, faz medições e tudo mais. E eu posso te dizer assim, com propriedade, que o medo de não ter a casa para as mais jovens, ele é latente, né? Só que hoje eu acho que tem muita consciência, ninguém mais quer pagar 5 casas para ter uma casa, né? Então, o modelo de financiamento, principalmente num cenário de juros tão alto que a gente tem vivido nos últimos anos, às vezes elas chegam, poxa, eu vou financiar porque eu não quero pagar o meu aluguel e tudo mais. Eu falo, olha, nada contra financiar imóvel, nada contra ter imóvel. A minha linha financeira não é aquela que fala, não tem imóvel, deixa seu dinheiro no banco, vai morar de aluguel. Porque principalmente para mulher, gente, a gente ama. Fala sério, Rafa, quebrar uma parede, pôr um quadro, né, não pedir para ninguém. E tem, por mais que seja, talvez seja uma opção sim econômica, né, por conta do aluguel ser, o máximo que você vai pagar ali é 0,5 do valor do imóvel. Você tem o inconveniente, né, do dono pedir, às vezes você tem filho, teu filho já está acostumado na escola, o dono pediu apartamento, você tem que sair dali. Sim. Então, aluguel, eu falo, nem sempre a opção puramente financeira é a melhor opção para a nossa vida em algumas decisões, né? E elas gostam muito do imóvel. Eu amo o modelo de vocês, porque eu vejo ali, né, tanto para quem quer investir, às vezes para... Poxa, espera ali 2 anos, mas você consegue fazer mais com o teu patrimônio para depois investir num imóvel de fato, do que você já assumir de cara um financiamento que você... Eu falo que financiamento é que nem sapato novo no baile, uma hora vai apertar. Boa. Né? Então, quanto menos puder fazer, melhor. Se puder fazer para um imóvel que vai valorizar, excelente, porque a gente tem sim esse ganho. Eu né, comecei comprando imóvel numa época que ou você construía ou você financiava, não tinha muita opção. E ganhei sim, às vezes financiando, vendendo, o imóvel valorizava, né, comprava outro e tudo mais, não tive perdas. Mas eu conheço muita gente que passou uma vida, às vezes apertada, porque aquele valor do financiamento
começava a pesar e a nossa vida, de maneira geral, ela vai ficando mais cara. Sim. Tenho certeza que hoje o restaurante que vocês gostam de ir custa um pouquinho mais do que 10 anos atrás, né? Sem dúvida, bem mais. Acho que não um pouquinho. Então, as viagens também ficam um pouquinho mais caras, os filhos demandam mais, Verdade. né? Então, a nossa vida vai ficando mais cara. E um dos grandes erros, às vezes, a pessoa assumir um financiamento ali na beira do 30% da renda por tantos anos. Então, por isso que eu gosto muito do modelo de vocês. E eu estou muito feliz de ver o quanto subiu o padrão dos imóveis, Marcelo. Fiquei, assim, realmente positivamente impactada. Eu falei, uau, os meninos cresceram e a gente está muito feliz com isso. Mas o crescimento não está ligado ao padrão do imóvel, sabe, Lisa? Porque a gente também a gente não é uma incorporadora engessada, certo? Por exemplo, agora nós estamos em outros estados, né? E aí alguns licenciados me perguntaram, na hora de que estavam passando pela entrevista para saber se poderiam ou não ser licenciados, me perguntavam assim, mas a Capital Concreto eu vou ter que fazer compacto aqui? Um estúdio que nem você faz em São Paulo? Eu falei, não. A gente vai fazer apartamentos que vendem. Então a gente pode fazer 8 dormitórios, se precisar, desde que venda. Desde que a pesquisa de mercado nos aponte que é isso que a gente deve fazer. Mas eu gosto do modelo compacto para o investimento, porque até por ser um modelo novo, uma das grandes razões das mulheres, acho que não estarem mais agressivas nisso, Yuri, só, né, voltando aqui para a tua pergunta, é a questão do conhecimento. Sim. Quantas realmente conhecem, né, o modelo que pode? E eu já volto para esse tema, mas só para falar, do compacto eu gosto por conta que para o investimento, né, pulverizar o risco. Ele é incrível. E a gente hoje tem muitas mulheres que não casam, que seguem carreira solo e tudo mais, então vale a pena, ou até investir para os filhos, que ainda tem muitas mulheres que querem, sim, o meu público é um público 40 mais, e quase todas querem ter o imóvel para o filho, então também mais uma opção. Mas eu não estou falando que melhorou no tamanho, melhorou no visual mesmo. Que bom, fico feliz. Eu vi, quando a gente viu as obras, acho que 2 anos, logo no começo da pandemia, já eram boas. Mas esse último lançamento, eu falei, uau. Tá? A nossa linha de loft. Aumentou muito o padrão, não no tamanho, mas arquitetônico enfim. mesmo. O legal, projeto fico feliz que está gostando. Muito legal. Legal. Eu acho muito bacana o trabalho que você faz, Lisa, porque sempre foi um público muito masculino, né? Esse negócio de investimento. Geralmente o marido tomava a frente dessa parte, não é? Sim. Né? A esposa cuidava de outras coisas e o marido cuidava dessa parte financeira. Eu confesso que eu odeio. Quem cuida em casa é a Mari, entendeu? A Mari que faz as contas, que paga as contas, eu nem sei quanto tem na conta. Mas esse não costuma ser o padrão, certo ou não? Não é. Né? Não o padrão costuma ser o homem tomar a frente do financeiro, da casa, da família, pegar o dinheiro, aplicar aqui, aplicar ali. Eu acho muito interessante esse movimento que você está trazendo para as mulheres, para que elas tenham essa visão, ela tenha esse conhecimento para tomar essa frente também. E é legal você ter falado isso, porque o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande hoje de fazer a estatística das mulheres que realmente investem. Muitas ainda estão na poupança. As mulheres não... Quem está com dinheiro na poupança está investindo, Lisa? Não. Não ia deixar esse gancho passar. Né? Porque tem muita gente aí em casa que eu tenho certeza que está investindo na poupança. Não está. E detalhe, se você pensa que a poupança é seguro, não é. A segurança da poupança é a mesma que um outro investimento. E eu falo que a poupança é um investimento de maior risco. Sabe por quê? Porque ela faz você perder o poder de compra. Então, você já comprou o stop, né? Você já comprou o risco, já vai tomar prejuízo. Qual o pior risco para o investidor? É não ter o retorno sobre o seu dinheiro. Sim. E a poupança, uma coisa é certa, você não terá um retorno sobre o seu dinheiro. Então, não. Definitivamente não. O que a Lisa está falando em relação à garantia é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Seria como se fosse um seguro que todos os bancos são sócios do FGC e eles garantem até 250 mil por CPF. É isso, Lisa? Por conta até o limite de 1 milhão. No prazo de 4 anos. Agora mudou para 1 milhão, não é mais 250 mil? 250 mil por conta, por CPF, mas você pode ter, por exemplo, 4 bancos com 250 em cada um. Totalizando até 1 milhão. Que aí não vai quebrar 4 bancos também, né? Dificilmente, né?
dá para quebrar, né? Até mais, assim, até os bancos pequenos. Por exemplo, você compra um CDB do Banco Itaú, você compra um CDB do Banco do Brasil, você compra um CDB do Banco Pan, né? Não estou fazendo nenhuma indicação aqui, que fique muito claro, é só um exemplo, mas aí você diversifica até esse limite de 250. Então, você pode ter, não 4, né? Na verdade, é que eu dei 250 dividido em 4, mas você pode ter 100 mil em 10 bancos, por exemplo. O importante é não passar de 1 milhão. Passou de 1 milhão, você não está assegurado mesmo no limite de 250 por conta. Tá, mas esse seguro, essa garantia do fundo garantidor, ele vai cobrir uma possível falência no banco, não é isso? Do banco. Então, dificilmente vai falir 4 bancos ao mesmo tempo. Por isso que eu disse, né? Então, o risco vai... Sim. Você pode ter 250 em cada banco que você vai estar seguro, que provavelmente não vai quebrar 2 ao mesmo tempo. Não quebra. E já aconteceu de ter mentorada minha que o banco quebrou. A gente teve a Portocred recentemente, né? E a Brickell. Tinha mentoradas minhas com investimento ali e o FGC pagou direitinho, em menos de 40 dias estava tudo certo. Tá, então só para ressaltar. E esse é a mesma garantia da poupança. É a mesma garantia da poupança, só que na poupança você está perdendo dinheiro, você não está ganhando dinheiro, não é? Então é um pouco melhor que deixar no colchão, né? Porque o que a poupança te entrega é menor do que a inflação te toma. Então, o seu poder de compra, né, diminui. Isso chama inflação, né? Então, o seu poder de compra desse dinheiro ele vai caindo com o tempo, porque a inflação vai consumindo. Então, a poupança não dá conta nem de suprir essa inflação. Então, no mínimo, você tem que colocar numa renda fixa, num CDB com base no CDI, ou uma aplicação um pouco mais inteligente para que pelo menos você preserve o poder do seu dinheiro no tempo. E é muito triste, a gente passa às vezes por mulheres que chegam na fase de aposentadoria ou que passam às vezes por um problema, né, de um divórcio inesperado na fase ali da maturidade e elas olham que todo o trabalho delas quase não dá para manter o padrão de vida que tem porque deixou o dinheiro num lugar que não estava rendendo. Então, nessa parte que eu estava falando, Yuri, assim, falta ainda muito conhecimento. E na questão da correria do dia a dia, né, a mulher, ela tem uma questão muito forte que é a síndrome da impostora. Nós temos isso, né, todas nós. Você pode olhar a mais bambambam que está lá. Eu conheço mulheres incríveis que brilham. Quando vai para os bastidores, a gente conversa e você vê que ela também tem a síndrome da impostora. Então, a gente acha que nunca está suficiente. Sim. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha mais, a gente estuda mais. E quando é que sobra o tempo para eu criar a minha riqueza? Né? Então, eu me envolvo na entrega, na melhoria, porque eu acho que eu nunca estou bem e vou deixando para trás a criação do meu patrimônio. Você estava falando das empreendedoras, eu tenho muitas clientes e mentoradas que são empreendedoras e é uma briga. Elas chegam aqui, eu falo, para de investir no negócio. Né? Não que o seu negócio não queira, não precise de investimento, mas entenda que quem comanda esse negócio é você. Se você não tiver saúde financeira, alguma coisa acontecer que você tenha que pivotar esse negócio, como você vai fazer? Né? E assim, gente, sem dinheiro a gente não tem nem força para negociar bem. Né? O dinheiro traz essa segurança, ele traz esse empoderamento. Então, quando ela percebe isso, eu sempre falo, e a gente aprendeu isso com os nossos pais, avós, desde a época, né, dos reis. Quem tem dinheiro tem poder. Verdade. A partir do momento que você constrói a sua base, você fica mais ousada. Exato. Para fazer bons negócios. O poder está na mão de quem está com dinheiro no bolso. Exatamente. Por isso que você tem, como a gente sempre fala, toda Capitalcast. É o jeito. É o jeito de fazer. Você tem dinheiro, você tem poder na compra, você não tem poder na venda. O lucro está na compra. O lucro está na compra. Não é isso? Então, assim, não adianta comprar. Se você comprou mal, esquece que lá na hora de vender, não é você que determina o preço, é o mercado. Então, você tem que saber comprar. Vender é o mercado que vai decidir por quanto que você vai vender. E como é bom quando a gente descobre o poder de ganhar juros e não pagar juros, né, gente? Essa é a maior bênção que a gente pode descobrir na vida. Aquilo ali entra na veia e, nossa, aí a coisa muda de vez. Eu vou te dizer uma coisa, Lisa, que acho que melhor que ganhar juros
é ganhar lucratividade. Sim. Né? Porque se você está ganhando juros, alguém está pagando. E se alguém está disposto a pagar, é porque está ganhando mais do que está pagando. Né? Os juros é o aluguel do dinheiro. Por que a pessoa aluga por 100% do CDI? Porque para ela está girando a 200, 300, 400% do CDI. Sim. E ela topa alugar naquele preço porque ali ela pega o dinheiro e vende mais caro. Então, antes de a pessoa se tornar investidora, ela tem que saber fazer dinheiro. Né? Ela tem que saber ganhar dinheiro, tem que saber criar riqueza, porque é uma pessoa que sabe criar riqueza que tem que vai para o segundo passo, que é fazer o dinheiro trabalhar por ela, investindo de forma mais inteligente. Excelente você ter colocado isso, Marcelo, porque muitas vezes quando eu converso com algumas rodas, né, e existe esse viés no mercado financeiro, eu não sou a pessoa que fala assim, você vai enriquecer investindo. Não é isso, né? O investir é fazer o dinheiro fazer mais que obrigação, que é ele começar a gerar mais dinheiro. Trabalhar, né? Por ir para trabalhar. Mas, se a gente for fazer uma analogia, eu uso muito, a Rafa está aí que não deixa eu mentir, nas minhas aulas eu coloco a pirâmide de Maslow para explicar as fases da jornada investidora da mulher. Então, a primeira base da pirâmide, que é a fisiologia, né, que a gente tem ali que comer, dormir, ter higiene, essa é a parte do trabalho. E não importa, a gente pode ser mestre nos investimentos. Eu posso falar, nossa, eu vou fazer aqui... eu não trabalho para nenhuma bandeira, né? Vocês sabem, eu sou totalmente independente. Eu ensino as mulheres a comprarem da onde elas quiserem, né? Inclusive imóveis. Então, assim, se eu fizer todo o ensinamento que ela vai ter uma rentabilidade enorme em cima de zero, é zero. Sem dúvida. Então, a parte fisiológica, né, da pirâmide de Maslow, que eu chamo a parte orgânica dos investimentos, ela precisa ser muito bem trabalhada. E o primeiro passo que a gente dá é fazer mais dinheiro com o que você já tem, ou seja, a gestão do dinheiro que você gera. Porque eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo, gente. E eu sou prova viva disso. Eu tive uma carreira ascendente e a minha vida financeira complicada da mesma forma. Quando eu resolvi mudar esse cenário, né, aos 42 anos, não faz muito tempo... eu vi que eu falei, nossa, se eu tivesse essa mentalidade antes... A gente começa a ganhar dinheiro, né, Lisa? Só muda a marca da roupa, só muda a marca do carro, principalmente só muda o restaurante que você come, você continua usando o carro, comprando roupa e frequentando o restaurante. Exatamente. Só muda o restaurante para um mais caro, ou seja, a vida continua igual, é só... acompanhando e assim, a vida te engole, na verdade, né? As responsabilidades aumentam, a gente tem que trabalhar mais e tudo mais... E é engraçado que é um pilar que dói tanto. A pessoa que não tem segurança financeira não dorme bem, gente. Isso é fato. E às vezes vive num estresse e a gente não para falar qual tempo da minha semana eu vou me dedicar para isso. Para fazer melhores escolhas, para analisar, para fazer esse dinheiro crescer, né? Para cuidar melhor das minhas decisões de compra. Porque a gente não precisa cortar, não é cortar gasto. Cortar gasto é tão limitado. É muito chato também, né? É tão limitado, assim, sabe? Não é o que vai te enriquecer. Agora, ser consciente nas escolhas, isso sim, isso faz diferença. Elisa, a gente entrou nesse ponto. Um cenário masculino, entre aspas, também é mais fácil. O homem, ele tem a facilidade de buscar um assessor de investimento para poder orientá-lo num momento de aplicação, de investimento. E a mulher, muitas vezes, até por talvez ser um pouco mais introspectiva, nesse momento de procurar um homem também para ajudá-la e auxiliá-la, acaba deixando isso um pouco de lado. O que você faz é perfeito, é incrível para realmente fazer. E eu acho que precisava até ser mais pulverizado, mais colocado por mais mulheres, assim, para que pudessem buscar mais conhecimento. Isso seria muito mais importante também, né? Ter esse feeling, a mulher também ter como procurar na própria mulher também esse outro apego para que ela pudesse também evoluir também nesse âmbito. Eu queria só aproveitar o gancho, Lisa, da fala do Yuri, para que você colocasse fácil para o pessoal de casa, suas redes sociais, para quem quiser procurar a Lisa, para conhecer seu trabalho, sua mentoria. Bom, onde eu mais fico é no Instagram, que ele demanda bastante, Lisa Dossi Oficial, né, Dossi com 2 S's, e tem o LinkedIn também, Lisa Dossi, tem o canal do YouTube,
Por aí as pessoas já me acham, né? E no Instagram a minha equipe de marketing faz eu estar lá quase que o dia todo, então a gente está bem presente ali, é bem fácil contactar. Tem algumas mulheres que preferem ser atendidas por mulheres, isso dá realmente um conforto. A Rafa está aqui que não deixa eu mentir, né? A Rafa é uma das alunas aí, né, da formação financeira da mulher que constrói riqueza. E tem muitas mulheres no mercado hoje, sabe, Yuri, que atuam. Só que toda vez, o que eu vejo, tá? Eu tenho a felicidade de lidar com mulheres que têm bastante instrução, já são graduadas, já têm uma renda considerável, já estão num estágio de vida que já construíram alguma coisa. Legal. Então, toda vez que elas vão numa casa, que elas percebem que aquela assessoria está tendo viés para vender os produtos que tem meta ou que a casa pede, elas dão um passo para trás. E aí, onde elas ficam? Adivinha? Na poupança. Nem no CDB, Lisa? Nem no CDB. Tem muitas que estão na poupança mesmo. Porque toda vez que elas percebem uma linguagem que está enviesada, a mulher ela segura e não dá o passo. Né? Então, hoje, o meu papel... Mas você acredita que isso é uma característica feminina? Ou tanto de ambos os sexos? Eu acho que a mulher ela é mais restrita a isso do que o homem. Porque eu vou falar uma coisa com muito amor, gente. Os homens, eles se acham mais seguros e eles tomam decisões mesmo sem ter muita certeza, achando que está dominado. Então, por isso eles têm menos medo. A mulher, ela é mais insegura por natureza quando ela vai para o mundo financeiro, para a questão dos investimentos. Então, ela já vai com muito, nossa, será que isso vai dar certo? E nisso, qualquer discurso enviesado, ela segura. Tanto que 82% das mulheres que investem estão na poupança ainda. E o número dos homens, esse número é metade disso, 40%. Mas não será porque o homem se interessa mais pelo assunto? Porque o medo paralisa. E o medo, ele existe por falta de conhecimento, por desinformação. Né? Porque quando a pessoa tem um medo, porque ela não conhece um determinado assunto, e depois ela começa a estudar, começa a conhecer, e aí deixa de ser medo e se torna opção de ir ou não, né? Tomada de decisão. Será que não é por conta disso? Ou não pela característica masculina ou feminina, mas sim pelo interesse sobre o assunto? Concordo que eu acho que isso que é muito legal o seu trabalho. Por isso que eu tô ligando, porque eu acho muito legal. A mulher se comunica mais, assim, se identifica mais com uma outra mulher do outro lado, explicando. Sim. Talvez. E eu concordo com você, porque assim, hoje, gente, se for numa roda de homem, é fácil surgir o assunto de investimento. Sim. Né? N outros assuntos, e assim, o cara que não falar que não investe, que não é ousado, ou até falar de investimentos de muito mais risco, parece que é o bobão da turma. É a nossa diversão, né? Vai parecer que é o bobão da turma. Na roda de mulher não tem isso. Então. Se alguém chegar e falar assim, não, gente, porque eu estou investindo em criptomoeda, porque, nossa, eu tenho investimento no exterior e não sei o que lá, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, ela é louca. Né? Dependendo da roda, sim, né, vai falar, nossa, ela é louca. Agora você fala, não, gente, olha, eu tô com o meu fundo de garantia. Outro dia eu ouvi uma que eu falei, não acredito. Mas isso é da mulher ou é do meio, Lisa? Nossa, agora você me pegou. Porque eu acho que é do meio. O homem, qual que vocês acham que é o assunto do homem, assim, quando a gente tá num bar, assim, batendo papo, um monte de amigo, né? Melhor não falar, né? Deus que a gente pode falar, né? A gente vai falar de carro, a gente vai falar de futebol, vai falar de investimento. Ou de negócios, né? Muitas vezes. Sim. E por conta disso, acaba que a gente tem mais informação, circula mais experiências. Um vai falar, porra, eu coloquei no Alaska Black lá que tá 30% negativo, puta, deu um downgrade lá na carteira não sei da onde, que tal. Então assim, a gente acaba se familiarizando por conta do meio. Não por causa de ser homem ou ser mulher. Eu faço parte de 2 grupos de mulheres que acho que vou concordar com você. Um deles é o WCFO, que são de diretoras financeiras. Nesse grupo é fácil a gente falar de investimento. Sim. Muito é o assunto da roda. Né? É o meio.
A gente fala muito de questão de empoderamento feminino, porque não é fácil a mulher estar numa mesa de board, ainda é muito difícil, então a gente preza muito por isso. Mas falar de índice econômico, de cenário, de investimento é muito tranquilo nessa roda, super, tá? E eu faço parte de um outro grupo que chama Mulheres Fazendo Negócios, que é justamente para fomentar o relacionamento com o objetivo de negócios, que também não é difícil falar de investimentos ali ou de qualquer outra coisa que seja relacionada a negócios. Então, sim, tendo a concordar com você. Agora, como a mulher chega nesses meios, né? Aí a gente está falando das que já trilharam uma carreira. Eu acho que esses meios para a mulher é mais escasso que para o homem. Eu acho que seria isso. Um ensejo que a gente, no meu primeiro encontro com a Lisa no workshop, ela foi um ponto assim que foi onde marcou para mim. Eu falei, nossa, eu preciso trazê-la para perto. Que foi quando você citou a questão cultural, de que a mulher, falando do investimento imobiliário mesmo, de que a mulher não tem a cultura, não colocou-se a cultura de que a mulher tem que ter um imóvel. Isso é para o homem, ela tinha que casar, o homem tinha que dar a casa, e ela ia ficar em casa cuidando dos filhos. A partir do momento que a mulher, ela deixou muito claro, a Lisa deixou, ela falou assim, a mulher decidiu mudar esse cenário, ela também bateu de frente com outra coisa, que é o tempo. A mulher tem um tempo menor. O nosso tempo de geração de renda é muito menor, porque a gente tem filhos, e provavelmente somos nós que cuidamos de pai, sogro, sogra, irmão doente, na velhice. E confirmando isso, e pegando o seu ponto, Marcelo, tem uma coisa muito interessante que eu sempre falo. Eu falo que uma mulher com dinheiro choca a sociedade. Parece que sempre tem que ter justificativa. Sim. A Forbes Mulher, é uma revista para mulheres, coloca anualmente o número de bilionários, né, da Forbes. A gente sabe disso. E na Forbes Mulher, em 2022 e 2023, saiu a mesma coisa. Fala assim, da lista de bilionários, 300 e tantos são mulheres. Dessas 300 e tantas, 290 e tantos são herdeiras. Já desqualificando. E na de homens não fala. Então, assim, parece que o tempo todo a mulher tem que estar justificando porque ela tem dinheiro. Está se provando, né? Gente, qual o problema? Se ela é herdeira e ela fizer o negócio crescer, maravilhoso. Né? Tanto o homem também, eu não estou diferenciando, não. E aí, Não Feliz e Contente, uma revista para mulheres, coloca isso e depois coloca assim: as que não herdaram, construíram o império junto com seus maridos. Pô, caramba, hein? Isso que é, isso como que é chama? É a revista feminina. É a Forbes feminina. Então eu falo assim, gente, a mulher com dinheiro, ela tem que ficar se provando o tempo todo, né? Da onde veio? Hoje isso acho que já está muito menor, e as meninas, eu tenho na equipe meninas de 20 anos, é muito engraçado, elas olham para mim, às vezes numa reunião, ou porque a minha equipe tem de 20 a 53, então de vez em quando na reunião, a gente está lá, e a mais nova fala, mas por que vocês querem colocar isso como pauta? Elas não entendem o problema, só que a minha geração é a geração da Cinderela, né, que foi criada para ter um príncipe, que o príncipe proveria, que o príncipe compraria, que o príncipe faria. E eu falo, gente, ninguém mostrou a Cinderela depois dos 40, né? Tanto que a gente tem o Dona do Lucro Todo, 40 Mais, que é uma série de webinários, agora em setembro vamos ter outra, que é justamente para mostrar a questão do empoderamento financeiro para essa mulher, que foi criada para ter o príncipe. E o príncipe quebra, o príncipe tem problema financeiro, o príncipe tem depressão, o príncipe vai embora, o príncipe morre, e aí? Né? E em casa, né, o Edu, a gente compartilha muito, ele é advogado tributário, então acaba que, né, os dois nerds, então muito esse assunto surge. E eu falo assim, como é gostoso poder conversar isso com meu marido, né? Porque eu sei que ao mesmo tempo que eu tenho alguns conselhos, ele também tem, ele vem me perguntar na hora de decidir o investimento, ele fala, olha, o que você acha disso e tal. É maravilhoso a gente compartilhar, eu acho que os homens precisam disso. Alguns assumem, falam, deixa que a Mari cuida, que nem você faz, mas não são todos, Marcelo, que assumem. Muitas vezes o cara traz para ele e tem segurança da mesma forma. Meu papel é outro, né? Acho que isso não tem problema. Não é? E sabe por que eu deixo para ela fazer, Elisa? Porque ela é melhor do que eu nisso. Então,
Entendeu? Mas essa clareza não é... E assim, gente, pode ser um ou outro, né? Mas isso tem que ser conversado. E muitas vezes não é. Então, é aí que tá o ponto, né? A pessoa insiste em fazer só porque ele é o homem, então ele tem que fazer, mesmo que ele seja péssimo como administrador, né? E aí vai por água abaixo. Mas eu acho muito legal. Eu não sei por que inventaram em um momento do passado esse papo de machismo, né? Para mim, homem e mulher são exatamente iguais e eu admiro muito o trabalho das mulheres. Minha esposa é uma excelente profissional. Conheço, é mesmo. Então, a Capital Concreto aqui começou comigo, com ela e com a Bárbara. Eu lembro quando a Mari deixou a empresa para seguir o negócio com você, Marcelo. Você lembro que todo Qual mundo foi o conselho? Eu tenho certeza que foi te pedir conselho. Não, eu não era tão próxima da Mari a esse ponto, mas ela era uma profissional muito admirada e a empresa sentiu muito. Falava assim, nossa, na época vocês estavam começando, né? E ela falou, gente, eu vou ajudar o negócio do meu marido, vou trabalhar com ele e tal. E assim, a gente sentia que ia ser uma força que ia fazer diferença no negócio, porque ela era muito competente. Mas foi uma perda para a empresa, assim, foi algo sentido. Vira e mexe, ela fala, porque é difícil, né? Nós temos uma filha de 3 anos, né? Então agora tá com 3 anos, mas já teve né? Já teve 6 meses, né? E a Mari trabalhou comigo do lado até o 8º mês. Quase até o dia do nascimento da Lara. E ela se cobra muito, assim, a ausência, sabe? Ela tem um pouco de dificuldade, assim, em separar a mãe da profissional. Ela é muito ativa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa mesmo, né? A gente sabe. Então não é fácil. Então eu enxergo que as mulheres, para serem bem-sucedidas, né, no mercado, elas têm que se empenhar muito mais do que nós, homens, entendeu, Yuri? Verdade. Né? Porque existe uma carga em cima delas, existe um preconceito em cima delas, e elas têm que estar se provando o tempo todo, elas têm que ser muito mais competentes do que nós, na maioria das vezes, né? Porque, infelizmente, eu não compartilho com essa visão, mas temos que admitir que o mundo é machista. Infelizmente. Né? Eu, no ramo de vocês, eu tenho colegas que são CFOs desse segmento. Gente, é muito comum elas relatarem que elas chegam numa reunião e falam, cadê o chefe? Cadê o CFO da empresa? Né? Não acharem que é a mulher que é a CFO que está indo ali para tomar as decisões. Isso a gente tem hoje, no mundo de hoje. Então é um absurdo, né? Total. E Então, eu acho que nós somos extremamente sortudos de termos mulheres extremamente competentes aqui, né? Dentro da Capital Concreto. Hoje a Mari trabalha comigo, a Jennifer, esposa do Yuri, trabalha com a gente aqui também. Né? Nós temos os licenciados aí que hoje a gente vê, né? A Monique, do Públio, né? Sim. Ela está mais ativa do que o marido, incorporando em BH. Nós tivemos agora a visita do nosso último licenciado de Porto Alegre, que esteve aqui com a esposa também. Conversei com ela quer saber, ela quer se inteirar, ela quer correr atrás, quer conhecer, quer aprender também. Então, assim, a gente está vendo muito mais as mulheres colocando a mão na massa. Sim, e eu acho graças a Deus. E eu acho que o toque de vocês, Lisa, poxa, é necessário, sabe? Porque nós, homens, não teríamos aquele tempero que vocês conseguem colocar nas coisas, sabe? Para mim, isso é muito relevante, gente. Eu vou falar assim, várias pessoas, né, falam, poxa, mas por que você só trabalha com mulheres? E é muito propósito mesmo, né? Eu falo, quando eu comecei a conversar com mulheres sobre dinheiro, eu vi ali a vulnerabilidade. E comecei a dar palestras, comecei a dar treinamento em empresas, mas é uma luta, Marcelo, assim, todo dia quando eu começo a falar, né, a consciência, falo, olha, você trabalha, busca, tem renda, mas e a construção do seu patrimônio? Surge um ponto de interrogação. Vem aquela coisa, poxa, eu estou ocupada, estou gastando muito tempo ali quebrando pedra, mas ela não consegue olhar de fora e ter a consciência que ela precisa construir o patrimônio. E de novo, né, a nova geração já vem mais preparada para isso. Tá, mas se elas trabalham, se elas são bem-sucedidas, bem remuneradas, qual o motivo que elas não constroem patrimônio?
Muitas vezes elas deixam para o marido resolver, tanto que muitas investem no CPF do marido, né? Eu estava falando para o Yuri e acabei desviando o assunto. O número de investidores na Bolsa tem crescido absurdamente, né? Mesmo com um ticket médio muito baixo, que eu acho isso, que nem sei se dá para chamar de investidor realmente. São traders, são outra coisa, não são investidores. Né? Mas a gente não passa, tá? Nas melhores épocas, não passa de 24% o número de mulheres investidoras. Então, cresce muito, mas as mulheres não crescem a participação no mundo dos investidores. E eu não estou falando só de ações, eu estou falando de investimentos que são registrados, né, na B3. E a gente tem, inclusive, alguns de renda fixa que são registrados na B3. Então, elas ou passam ali para os maridos estarem investindo, ou deixam na poupança, ou deixam lá no CDB, ou colocam... Gente, é muito comum eu ouvir assim, eu investi nisso aqui, eu nem sei o que eu fiz, foi o gerente que falou. E aí você vai ver, tem escolhas que algumas são boas, porque tem bons profissionais no mercado, tem alguns que são bons, e algumas não. Nós temos as métricas, né? Nós temos um trabalho bacana em marketing digital, as redes sociais, e 75% do nosso público é ainda masculino. Né? Então, a gente vê, a gente não roda uma campanha específica para esse público, a gente não aumenta a verba para a nossa principal persona, mas mesmo assim a gente atinge e alcança mais homens do que mulheres. Eu concordo. Eu recebo muito contato de assessoras de investimento de casas, né, de corretoras, XP, BTG, outras casas, que falam, Lisa, a gente quer aumentar o número de mulheres, mas a maioria ainda são homens. E eu falo, ok, né? Eu construí uma carreira que hoje me possibilita estar muito focada nisso. Mas realmente, gente, é um trabalho de formiguinha, assim, e quanto mais espaço a gente tiver para falar, melhor. Os algoritmos das redes sociais acabam entregando mais para os homens, porque os homens se engajam mais com os nossos posts, né? Sim. Então, assim, não é uma culpa nossa nem do sistema. Infelizmente, ainda é da mulher que não se interessa ainda fortemente ou em quantidade sobre os assuntos. Né? Então, assim, eu acho, volto a dizer que é muito legal o trabalho que você está fazendo, porque você está abrindo a mente das pessoas, né? Porque e quanto mais poder a mulher tiver, né, mais autonomia ela tiver, menos ela vai ficar dependente do marido, menos ela vai se submeter a algumas situações. Não é? Até no próprio emprego, a gente está falando muito de marido aqui, mas muitas vezes essa relação que não está legal, ela é profissional. Ou dentro do trabalho, no modelo empresa, ou com clientes, né, para quem empreende. Muitas vezes ela não consegue ter qualidade de relacionamento por conta que falta independência financeira. Mesmo ela sendo dona de negócio, gente, não é incomum ver isso, tá? E contem comigo, porque como eu falei, eu gosto muito do modelo de vocês e não é de hoje. Faz quanto tempo, Marcelo, que eu estou olhando? Uns 3 anos. Uns 3 anos, porque eu sempre olho muito, critico muito, para passar qualquer alternativa para elas, né? Isso para mim é bem importante, atuar dessa forma independente. Mas realmente, assim, coisas boas... É a melhor coisa que tem, né? Não ter rabo preso com ninguém. Pra mim, liberdade é um valor muito grande pra mim, gente. E eu vou falar uma coisa pra você. Você quer ver como as mulheres fazem a diferença realmente no nosso negócio? Tenho certeza absoluta que a nossa audiência hoje é absurdamente feminina. E você que tá aí do outro lado, tomara, né? Nossa audiência, se você ainda não é inscrita no nosso canal, faça isso agora. Se inscreve no nosso canal, tá curtindo o papo com a Lisa, com a Rafa? Deixa o seu like aí, dá um like pra gente, compartilha com mais mulheres esse Capitalcast, que eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo precisa chegar em mais mulheres, porque vocês são empoderadas, vocês merecem, e vamos que vamos, né? Lisa, vou fazer uma pergunta. Ser milionário é básico? É o básico? Ser milionário é básico. O dia que eu falei isso foi muito engraçado. E marca, né, Rafa? Oh. Pode contar? Dá tempo, gente? Bora, vamos lá. Vamos lá. Tem história para contar, viu? A gente estava num treinamento, né? Eu tenho um mentor de negócios digitais, que é uma indústria complexa, né? Vocês estão também, vocês sabem. E a gente estava no treinamento de algumas mulheres, alguns homens. E aí ele perguntou assim para mim, a sua voz, o que você queria falar para o mundo?
Eu falei assim, o que eu mais queria falar, sem ser arrogante, é que ser milionária é básico. Se a mulher não entender que ela tem que ser milionária, ela tá ferrada, porque ela não vai conseguir manter um padrão de vida bom na maturidade. E ser milionária é básico, porque se você seguir o passo a passo, se você já tem ali, né, 10 mil reais de renda média mensal, cara, é só você seguir o passo a passo que você vai construir o seu milhão, não tem segredo. E quando eu falei isso, a sala inteira olhou e falou, oi? E eu falava, eu não sei, gente, em que mundo vocês estão? E aí eu comecei a mostrar, que eu falei, olha, deixa eu explicar. A gente para de trabalhar, né, assim, vamos colocar 60 anos. Algumas pessoas querem parar com 40, né? Eu acho que isso é bom demais, mas enfim. Mas a gente para de trabalhar, pelo menos por obrigação, com 60 anos. A estimativa de vida é 90 anos. Então, são 30 anos que o dinheiro vai ter que pingar na sua conta. 30 anos. Quanto você acha que você precisa construir para esse dinheiro pingar na sua conta? Para cada 5 mil reais pingando na sua conta durante 5 anos, e você consumindo esse valor, 1 milhão de reais para ter 5 mil pingando na conta. Aí você soma com mais o INSS, né, para quem tiver, para ter ali mais ou menos 10, 12 mil de renda, que é um padrão básico hoje em dia. Sem dúvida. De vida. Então, se a pessoa hoje tem 10 mil de renda mensal e ela quer manter esse padrão, ela precisa construir de 1 milhão para cima. Então, por isso que eu falo que ser milionário é básico. E é básico também na construção, porque às vezes, principalmente para as mulheres, isso choca. Elas falam assim, como assim? Né? O pessoal ainda vem com aquela imagem de ostentação. Eu falo, gente, milionária não tem nada de ostentação. Ô, Lisa, não. por que tem pessoa que não é milionária? Bom, acho que a grande questão é da gente não priorizar a criação do milhão desde que a gente começa a trabalhar. Meu filho começou a trabalhar recentemente, Marcelo. E ele começou a trabalhar numa renda bem baixa, e aí ele teve uma oportunidade de trabalho, a renda dele cresceu 3 vezes mais. Pergunta o quanto eu estou falando na orelha dele para ele investir 3 vezes mais. Os gastos aumentaram, né? 3 vezes. Assim, muitas vezes. Eu falo, gente, não precisa se privar. Pega o primeiro salário, arrebenta, sabe? Vai lá em restaurante, viaja, faz o que você quer, né? Tá bom, mas a partir não começa a pôr tudo no cartão, né? Eu brinco muito, a Rafa sabe, que eu falo, gente, tem uma coisa que é o que atrapalha muito o milhão, que é a mania de comprar em 10 vezes. Parcelar em 10 vezes é coisa do capeta. Se tem algo que vai te atrasar a vida, atrasar a sua construção de riqueza, é a mania de parcelar em 10 vezes. Por quê? Ah, mas não tem desconto à vista, tudo bem. Mas, gente, você lembra o que você comprou no seu cartão 3 meses atrás, Yuri? Não, longe disso. Aí você começa a comprar tudo em 10 vezes. Cara, você nem lembra mais o que você comprou. Daqui a pouco você vai ter que ficar 10 meses e comprar um parafuso, né? E aí você entra naquele ciclo, porque você fala, eu não sei quanto que eu tenho de orçamento para comprar isso aqui, seja vinho, seja viagem, seja restaurante, seja roupa. Eu não sei exatamente quanto que é meu orçamento para esse bloco aqui, então vamos parcelar em 10 vezes, porque a parcela baratinha cabe no meu bolso, né? Só que de baratinha vem aquela fatura do cartão, e aí você está sempre nesse ciclo. E o milhão está indo aí. Pode ter certeza que o milhão está indo aí. Olha, aprendeu, Yuri? Vai parar de comprar, parcelar o almoço? Jennifer, por favor. Tira o cartão dela, Yuri. Senão vai deixar de ser bilionário para virar milionário. Então. Gente, assim, lógico, né? Outro dia eu estava numa palestra falando isso, o cara falou, mas como você compra um iPhone se não for parcelado em 10 vezes? Eu falo, então, a gente precisa mudar a mentalidade. É o que eu falo de não pagar juros e ganhar juros, né? Se eu tenho um iPhone 13 hoje, eu já estou investindo para comprar o meu 14, meu 15, porque eu sei que eu vou comprar em algum momento. Né? E aí eu posso ter uma parte do valor para parcelar em 3. Agora, ainda assim, quebrou, fui roubada, não tem jeito, eu vou comprar o iPhone em 10 vezes, ou o jogo de sala da minha casa em 10 vezes, ok, mas é uma compra. O que eu falo que é coisa do capeta é quando a pessoa pega a mania de comprar tudo em 10 vezes. E eu já vi, gente, já tive aluna que ganha muito bem, mas compra tudo em 10. Porque fala, não tem desconto. Eu falo, tudo bem, mas aí
Ô, Liz, aproveitando esse ensejo seu, investir em imóvel, investir no mercado imobiliário parcelado, sem financiamento. Não, aí tudo bem. Aí isso é investimento de fato, né? Você não está pagando uma compra, né, de um bem de consumo em 10 vezes. Aí é bem diferente. Óbvio que se a gente puder direcionar parte da renda para o imóvel e o modelo que tem, né? Você já consegue ali prever a remuneração desse investimento, é sensacional. É a mesma coisa de você parcelar o seu investimento em qualquer outra coisa, no mercado financeiro também. Em vários tranches, né? Elisa, fala um pouquinho da sua mentoria. A gente está chegando quase ao final do nosso CapitalCast e não podemos. As mulheres aqui tenho certeza absoluta que querem entender um pouco mais a mentoria da Lisa. Fala um pouquinho para elas. Bom, como eu falei para você, Yuri, eu comecei dando treinamento em empresas de empoderamento financeiro feminino e a gente fez um projeto muito lindo com os hotéis do Grupo Accor, que a gente começou a ensinar isso para a base. Então, era copeira, assistente, camareira, garçonete. E ali a gente começou a mostrar que elas poderiam gerenciar o dinheiro delas e construir uma reserva. Em paralelo, as mulheres de alta renda, né, que como eu era executiva, elas me procuravam para falar de investimentos. E na época o CEO falou assim, eu quero que você cuide dos investimentos da empresa também. E aí foi quando eu mergulhei no mundo financeiro para justamente avaliar sempre com essa preocupação de crescer patrimônio, né? Eu falo assim que se alguém falar, é que a gente usa pouco essa palavra, né, de wealth management, que aqui no Brasil usa muito pouco, mas essa é a minha grande preocupação. E aí essas mulheres mais empoderadas começaram a me procurar e a gente faz todo um plano que é desde a base da gestão do fluxo de caixa, passa pela blindagem patrimonial, porque o que tem de gente que contrata seguro errado, mas muito, muito. De cada 10 eu pego 9 estão errados. E tem bons profissionais no mercado, mas a grande maioria não sabe nem onde encontra esses bons profissionais, então a gente avalia essa blindagem, porque não adianta você construir um patrimônio e ele não está blindado e qualquer coisa você vai ter que vender um imóvel para pagar às vezes um tratamento de saúde, alguma coisa assim, ou um período que você tiver sem renda. Então é bem importante isso. Avalia, a gente faz um balanço patrimonial pessoal para ver se essa pessoa, se ela tem tudo que ela pensa que ela tem mesmo, porque tem gente que fala assim, não, eu tenho casa, eu tenho carro, mas tem, né, um monte de boleto. Então é importante, banco, né? é importante avaliar isso também, porque ela tem, na verdade, ali são os boletos. E faz o planejamento de aposentadoria. Quando eu tracei tudo isso, aí eu vou para fazer a alocação dos investimentos. Eu sou certificada CFP, né, que é uma certificação de planejamento financeiro pessoal, internacional, bem rara ainda no Brasil. A gente tem 9.000 profissionais certificados e que atuam de forma independente. 35% só são mulheres desses certificados. E que atua de forma independente, que não está amarrado com nenhuma instituição financeira, posso te dizer que é bem pouco. Acho que não passa de 2.000. Então, isso permite com que eu oriente como faz a alocação do dinheiro dela dentro dos ativos de investimento de qualquer classe, tá? Inclusive a classe imobiliária. E aí elas começam a aprender como que faz isso. E a gente pode fazer isso de forma individual, porque tem mulher que fala, olha, eu não tenho agenda para frequentar aula, então eu quero de forma individual. Ou a gente faz uma parte em grupo, não é toda a parte que eu faço em grupo. Essa mentoria, a mais acessível que a gente tem, é um programa de 6 meses, porque é uma jornada nova para essa mulher, né? Ela vai aprender algo que ela não está acostumada. Então, são 6 meses de programa, algumas aulas em grupo, algumas aulas, alguns encontros individuais, onde eu faço o planejamento de aposentadoria ali, cenários de vida, e ela fica comigo no meu ecossistema. A gente tem encontros quinzenais, eu trago convidados, vocês inclusive vão lá falar sobre essa modalidade de investimento. Vai ser um prazer. Né? Para que elas conheçam mais e estejam ali no ambiente seguro, aprendendo sobre criar riqueza. Legal. Como que você acha, como que você considera e também instrui suas mentoradas em relação à diversificação?
por quantos por cento numa renda fixa, quantos por cento numa renda variável, quantos por cento numa outra modalidade com mais e menos risco? Como que você enxerga isso? Legal você ter colocado isso, Marcelo. Eu não acredito no perfil financeiro que a gente faz do suitability no mercado financeiro. Eu falo que a gente responde aquilo lá sem saber nada. Óbvio que a resposta vai dar que eu sou conservadora. Não entendo nada, então, né? Ali eu acho bem complicado. E a diversificação, ela depende muito da fase. Se a mulher está construindo a reserva dela, está começando agora a investir, está ali até 100, 150 mil, provavelmente ela vai estar toda em renda fixa, né? E muito daquilo com liquidez diária. Dá para a gente pegar alguma coisa, uma LCA com maior prazo, dependendo do estágio que ela está, né? Se é uma empreendedora, se é uma CLT, se é uma funcionária pública, né? Então, até ali os 100, 120 mil, não tem diversificação muito. Ok. Depois a gente parte para uma fase que eu pego o que ela tem de sonhos. Quais são os sonhos dela? Então, de 2 até 5, 6 anos, quais são os projetos que ela quer? Porque eu tenho uma outra frase que eu falo muito, que eu falo que sonhos não devem ser engavetados, eles têm que ser estimados e realizados. Então, eu extraio da mulher quais são esses sonhos para que a gente coloque e invista para realizar. Para que ela não precisa ficar pagando parcela para realizar. Dependendo desses projetos, eu consigo diversificar mais, tá? Uma carteira madura de quem já está vivendo da aposentadoria, já tem lá seus 4, 5 milhões, né? Já está numa fase de vida ali que já construiu bastante, a gente pode colocar até... eu não gosto de ir acima, né, de 30% de renda variável. Tá? Acho que 30% assim para as mais agressivas. É bastante. Mesmo. Né? E a renda variável entra fundo de ação, entra fundo multimercado, não estou falando só de ações, tá? Mas nessa fase eu também gosto muito de perguntar para a mulher, qual que é o teu propósito? Então se ela fala, poxa, eu queria, e mulher tem muito disso, gente, eu queria poder ajudar negócios de mulheres, então a gente pode investir em startup às vezes de mulheres. Eu quero deixar imóveis para os meus filhos, então a gente pode ver isso também, né? Então, depende muito do que a pessoa tem. Eu sempre olho a vida dela para depois trazer para a carteira, nunca o contrário. Tá certo. Acho que tem que vestir, né? Ou a modalidade, o tipo de investimento tem que vestir o investidor, não ao contrário, né? E até para ficar mais fácil também, né? Muitas das dificuldades que elas têm de aprender sobre investimentos é que chega na internet ou chega no mercado, vê aquele monte, né, de produto. E eu falo, calma, vamos para a fase que você está, vamos aprender só sobre essa fase, depois a gente vai aumentando e ampliando esse leque. Legal. O propósito que nós tivemos para criar o CapitalCast, né, o programa que a gente está aqui hoje, foi justamente trazer conhecimento do mercado imobiliário para as pessoas. Porque as pessoas insistem ainda em comprar um imóvel para investir na rua ou no bairro que eles moram. Porque ali eles estão acostumados, ali, sabe, conhecem os vizinhos, conhecem a padaria, moram ali, a família cresceu ali, nasceu ali e ficou ali. E muitas vezes, Lisa, aquele lugar é ótimo para morar realmente, mas não tanto para investir, né? Então, o nosso foco é realmente fazer o produto certo no lugar certo. Até porque é o meu dinheiro também, né? Não é só dos investidores, a gente não tem dinheiro de banco, mas tem o dinheiro do Marcelo, tem o dinheiro do Yuri, da Rafaela, dos investidores fazendo um empreendimento grande para que seja financeiramente viável e interessante. Então, com esse formato de negócio, a gente consegue fazer um negócio melhor em lugares que a gente não poderia acessar por conta de eu estar com o meu e outras pessoas também estar agregando para que a gente consiga fazer um negócio bacana. Então, a ideia era tirar um pouco da pessoa do lugar onde ela se sente confortável para o lugar onde dá dinheiro de verdade. Né? Só que para isso custa caro um terreno, né? Eu pago 6, 7, 8 milhões de reais num terreno de 400 metros. Alguns amigos falam, poxa, você não vai para Jundiaí, custa 200 mil em vez de 5 milhões. Eu falo, poxa, deixa eu quieto aqui que eu vou fazer aqui. Né? Então, tem uma estratégia por detrás, né? Como eu costumo dizer,
é o jeito de fazer, né? Tem padaria que dá certo e padaria que não dá certo. Tem posto de gasolina que dá certo, outros que não. Tem investidores que ganham dinheiro e tem investidores que perdem, né? Você deve se recordar, uns 4, 5 anos atrás, saiu na revista Exame que 95% de quem investe na renda variável não ganha dinheiro, ou perdem até. E eu costumo dizer que isso não é da renda variável, isso é da vida. Né? Só 5% dos médicos são bem-sucedidos, só 5% dos advogados são bem-sucedidos, só 5% dos investidores são bem-sucedidos. A não ser que invista num CDB ou na poupança. Né? Então, assim, o risco de perder é baixo, mas de ganhar é zero, né? Praticamente. Então, é o jeito de fazer e para isso que a gente está aqui. A Capital Concreto tem justamente esse propósito de ensinar, trazer conhecimento para que não a gente diga, esse é bom ou esse é ruim, mas que as pessoas tenham discernimento. Tenham base, né? Tenham base com informações, por isso que a gente traz pessoas diversas aqui para ter várias visões, para que enxergue para a pessoa ter conhecimento para tomar decisão. Né? E é por isso que o imóvel, né, menor, eu acho que é a grande tacada, porque é o mais acessível, né, e é o que gira mais, e além do próprio hábito, né, das pessoas nos grandes centros, aonde vocês estão. A gente mesmo, né, a gente mora em Campinas, mas o Edu tem um apartamento pequeno em São Paulo, que é uma base nossa, porque a gente vem muito para cá. Então, e faz muita diferença ter isso, né? Poderia estar alugando via Airbnb ou qualquer uma outra coisa, por uma preferência nossa, com uma frequência muito grande, mas poderia estar fazendo um bom dinheiro com esse imóvel pequeno. Exatamente. E como você mesmo disse, quando eu perguntei da diversificação, você falou 30% aqui, 20% ali, eu acho que dentro da categoria investimento em imóvel, tem que existir a diversificação dentro dessa categoria. Sim, toda categoria, Marcelo. Né? Toda. Então é muito melhor a pessoa comprar 4 apartamentos de 25 do que um de 100. Com certeza. Porque se ele quiser buscar uma renda recorrente na locação, né, ele vai ter 4 inquilinos em vez de um. Né? Se ficar inadimplente, pode ser que um fique inadimplente, mas dificilmente os 4 ao mesmo tempo vão ficar. Para sucessão familiar, que é outra coisa que a gente olha. Gente, você roda ali o Jardim América, que você vê de imóvel ali enroscado, que tá, né, grandes imóveis que valem fortunas e tá tudo enroscado porque já está na 3ª geração e o negócio não se desenrola. Então, quando tem imóvel menor, para sucessão familiar é incrível. E a diversificação, ela é necessária em qualquer categoria, gente. Se eu vou investir em ações, não dá para comprar uma ação. Se eu vou investir em fundo imobiliário, não adianta comprar um fundo. Se eu vou fazer previdência, não tem que comprar só uma previdência. Tudo você diversifica, né? E essas coisas que eu fico meia doida com os youtubers da vida, porque eu estava te falando dos tickets, né, de investimento, tem mais de 5 milhões de CPF na bolsa, acho que deve estar muito maior isso, e o nosso ticket médio no Brasil, ele não passa de R$45. Como é que você fala que alguém é investidor porque tem R$45 investido na bolsa? Hoje a pessoa com R$25 consegue operar um mini contrato. Né? Então, assim, extremamente alavancado, o risco altíssimo. Eu vejo, e eu falo isso claramente, a Rafa tá aí, eu falo assim, eu não sou a pessoa que fala para você começa com R$30, não vou falar, porque não vai resolver nada, Sim. nem começa, né? Pega esses R$30, vai tomar um café gostoso que vai ser melhor, vai te fazer muito mais bem do que investir. A gente pode começar assim com muito mais do que isso, né? Então, o problema, realmente Lisa, fazer a diferença. Mesmo que a pessoa comece com R$1.000, o problema é que ela espera ganhar quanto, né? Ela acha que ela vai ganhar dinheiro todo dia, com R$1.000, com 30. Quanto que ela. Se ela ganhar R$3, ela pôs R$30, ganhou R$3, que não resolve o problema de ninguém, é 10% num dia, não é? Num trade. Então, assim, poxa, é muito. Não existe isso, né? E as pessoas estão encantadas com essa vida fácil de clicar o mouse. Quem ganha 10% por dia? Então, mas as pessoas acham isso, né? Porque como que a pessoa pode investir R$30 vai achar que vai ganhar quanto, né? Não, e o mais engraçado é quem dá aula disso, né, gente? De verdade, né? Eu acho que quem ganha 10% por dia não ia dar aula de nada. Nunca. Esconde, fica pra ela. Não precisa dar aula de nada. Mas tem muito guru, né? Nós temos um sócio que é um grande professor de renda variável, o Igor, meu sócio da Capital.
Por isso que a Capital nasceu assim, em volta dele, porque eu era aluno dele de renda de análise técnica. E assim nós fizemos a Capital Concreto para suprir essa demanda desse público de investimento. Então, vários dos nossos investidores são investidores de renda variável, né? Então, mas tem vários gurus aí que só estão com Porsche, com Lamborghini, helicóptero, achando que tudo vai ganhar dinheiro fácil. Colocando R$1.000 na conta vai fazer 5 mil por dia, né? Infelizmente as pessoas gostam de ser enganadas, né? E eu conheço muito guru que fala que tem avião, mas o avião é comprado em 6, né? 6 pessoas. Então ele tem, né? Um sexto. Um sexto do avião. Um sexto. Mas essa parte ele não fala. Mas eu acho até inteligente essa modalidade. Inclusive, nós na Capital queremos fazer empreendimentos multipropriedade, né? Nós temos um dos licenciados, ele trabalha com multipropriedade em casas de altíssimo padrão, casas de R$10 milhões em Ilhabela. Embarcações. E também embarcações, barcos, dessa mesma modalidade, de 8 donos. Mas ele tem barco de R$25 milhões. Existe, então, claro. E ninguém usa o barco todo dia, toda semana, né? Eu não estou falando do lado nobre da coisa, Marcelo, que isso é louvável, né? Se você pega um bem que você não usa muito e compartilhar, sim, ótimo. Mas é porque a propaganda é a ostentação, né? Sim. Começa hoje que você vai ter esse avião também. É isso que eu sou contra, entendeu? Mas, poxa, a pessoa veste uma máscara, não é possível, uma venda no olho, que acho que até merece tomar um chapéu mesmo, sabe, Lisa? Porque é muita inocência, gente. Eu tenho um grupo de CFPs e outro dia eu vi uma frase lá que eu achei sensacional. Fala assim: todo dia acorda um esperto que vai enganar alguém e um bobo que vai ser enganado. Todo dia. Eu acho que acorda até mais bobo do que esperto. Viu? Então, assim... A quantidade de bobo é muito maior que a gente esperto. É triste isso, né? Mas a ganância, ela existe, gente. E, assim, é um instinto que nós temos e que se você não tem um racional muito forte para cortar ali, você se leva por conversas. E não só na ganância, Lisa. Às vezes a gente se engana mesmo, né? Porque a gente não quer enxergar uma coisa que está muito óbvia, às vezes, na nossa frente. Eu vejo isso até com funcionários. Poxa, chega ao ponto de ter que demitir, mas já vinha dando sinais que a gente não queria enxergar por algum tempo e a gente insistia e sabia que em algum momento ia ter que acontecer esse desligamento. Uhum. Mas às vezes a gente não quer enxergar a real. E o ser humano é um bicho muito ganancioso, né? Então ele aceita, ele quer acreditar naquela mentira que está explícita. Por isso que as pessoas entram em pirâmides financeiras, não é? Poxa, quem que deposita? Faz um Pix agora de R$1.000 que daqui a 3 minutos entra 8 mil na sua conta. Poxa, a pessoa vai lá e faz isso, gente. Eu acho que assim, é bem feito, tem que tomar chapéu mesmo, tem que apanhar, tem que perder dinheiro, porque para ver se aprende. Eu falo muito, mais triste do que quem engana as pessoas é a pessoa que é enganada, porque mostra o desconhecimento. É isso. Né? Porque assim, se a pessoa conhece, ela não se ilude pela ganância. E ela tem a ganância saudável, vamos falar assim, né? Estruturada. Fala, poxa, eu vou investir num negócio que vai me dar X% ao ano e está tudo estruturado aqui. Mas não essa mágica de 10% ao dia. Teve uma vez que uma cliente minha pediu para eu visitar uma casa de cripto com ela, totalmente legalizada, um baita no escritório aqui em São Paulo. E aí chegou lá, eles pagavam 7% ao mês. Mostrava relatório que tinha pago 7% ao mês e tudo mais. E aí eu caí exatamente nessa pergunta. E o rapaz falando, né? E o peixe morre pela boca, né? Vai conversando. E aí eles falaram, a gente tem uma amostra de mineração. Gente, mineração de criptomoeda é algo tão caro pelo consumo de energia que no Brasil tem poucos. A maioria é feito fora, né? Paraguai. E ela tinha ali como se fosse um mini showroom, uma máquina. Eu falei, isso aqui é só para mostrar, né? É um carro conceito, vamos falar PC, assim, né? Não vai prestar muito. Mas por quê? Porque a gente estuda, já estava sabendo e tal. A cliente não sabia nada disso. Ela estava achando que ali minerava muita cripto, naquela maquininha ali. E aí o rapaz apresentando, falando, não, porque olha, esses daqui são os meus traders, né? E eles têm meta, 1% ao dia. Quando eles fazem 1% ao dia, eles podem ir embora. Feito isso, né? Se eles quiserem ficar ok, mas a meta deles é 1%.
Nossa, quando ele falou aquilo... 20% ao mês. Não, pra mim acabou a conversa. Porque assim, gente, me dá R$10. Se eu sei fazer 1% ao dia, eu não preciso trabalhar pra ninguém. Porque daqui a pouco eu tô milionário. Desculpa, se eu imagino qual é a empresa, essa empresa já fechou e teve um grande escândalo. Se é a mesma empresa que eu estou pensando, teve um grande escândalo. Altamente influentes, inclusive tinham carros de político no estacionamento no dia que a gente foi, com um baita de um prédio, assim, parecia que jamais ia quebrar. Ela estava vendendo uma fazenda, ela falou assim, e aí tinham cotas, né? A cota mínima 100 mil, a 300 mil. Eu quero colocar 300 mil para resgatar daqui a um ano. Eu falei, eu paro de trabalhar para você. Porque, assim, eu demito cliente, gente. Porque o meu nome depende do que elas constroem. Se elas quebrarem, então não dá. Tem que demitir mesmo. E aí, ela não fez, e acho que ela está bem feliz com o conselho que eu dei para ela hoje. Imagino. Tenho certeza. Mas é simples, assim, gente, é só você pensar o que você está falando, mas a pessoa fica cega. Sabe? A ganância domina a pessoa. Eu te dou R$10, você faz 1% ao dia, cara, você não precisa trabalhar para ninguém. Você... Põe isso aí no juros composto, vê quanto que dá em 2 anos, gente. Exatamente. Então você põe R$10, então põe 10 mil. Então imagina, o cara é o maior milionário do mundo. Né? Não, 1% ao dia, você vai lá no semáforo, pega R$10 e faz. Né? Ponto. Não é? Isso ganha dinheiro. Isso é real. E é muito mais palpável. E ainda é conservador, hein? Muito mais palpável que uma aventura dessa aí. Mas as pessoas insistem, né? Mas quantas... é um ciclo, né? Cai uma pirâmide, nasce outra. Cai uma pirâmide, nasce duas. Porra. O povo vai lá e põe dinheiro. É o que o sábio do CFP falou. Todo dia acorda um para enganar e um para ser enganado. Só acorda para enganar porque existem os que nascem para ser enganado. É o que me deixa mais triste, de verdade. Assim, pessoal, eu falo, gente, eu não recrimino o bandido que faz. Óbvio que a bandidagem não é isso, eu não estou louvando ninguém. Mas a pessoa faz porque tem quem compra, né? Pô, é impressionante. Mas o que compra é a ganância que movimenta essa pessoa de uma forma que ela não quer enxergar o que está muito na cara dela. É por isso que eu prego muito. A base da pirâmide é a fisiologia, o seu trabalho. Né? É ali que tem que estar muito forte para fazer a diferença. E para ganhar dinheiro, gente, não precisa ser sacrificado. Né? Essa é uma crença que muitas pessoas têm. Que você não vai ganhar dinheiro fácil. Dinheiro tem que ser suado, dinheiro é difícil, dinheiro não sei o quê. Isso é uma crença que para mim não serve. Né? Não sei se você compartilha com essa também, Lisa. Mas o dinheiro pode ser ganho de uma forma inteligente. Né? Se você estudar, se você se dedicar, eu tenho certeza que todo mundo é bom em alguma coisa, pelo menos. Só que as pessoas não canalizam. Né? Elas fazem 1000 coisas que elas não são boas para fazer. E deixa de fazer aquilo ali que ela é diferenciado. Então, às vezes, a pessoa, aquilo ali é nota 10, mas ela insiste em fazer coisa que é nota 4. E aí o tempo vai, não cria riqueza, porque para ser investidor, primeiro, precisa criar riqueza. Ninguém vai investir sem ter o dinheiro. Sem dúvida. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, precisa focar, precisa canalizar e fazer o que você é bom. O que você é bom vai suprir as pessoas que não são bons nesse item. E você vai prestar serviço, você vai vender, ou vai assessorar, ou vai mentorar essas pessoas nesse item que você é bom. Né? E eu acho que a mentoria é o principal modelo que faz você sair de onde você está para um patamar mais alto no menor tempo possível. Qual que é o papel do mentor? Assim como a Lisa é mentora, eu também dou minhas mentorias. É trazer a pessoa de um nível mais baixo para o seu nível no menor tempo possível. É você transmitir para a pessoa todo o seu conhecimento, evitando com que elas cometam os erros que você já cometeu no menor tempo possível. Em vez de você fazer um curso de 5 anos numa faculdade, você vai pegar uma pessoa que você admira ou que você quer ser igual e ela vai te mentorar e vai te deixar no nível dela no menor tempo possível. Eu falo que a mentoria ela acelera resultados, né? Porque é alguém que já conhece a estrada, que está ali te apontando os caminhos que não tem buracos. Pelo menos o caminho por onde não trilhar, por onde não caminhar, que já é uma grande coisa. Né? Eu não deixo meus mentorados cometerem os erros que eu cometi. Eu falo para eles,
com certeza a gente vai cometer erros, mas vão ser erros novos, meu. Os que eu já cometi, vocês estão isentos. E em todas as áreas, né? Eu falo, gente, se você tem um personal para fazer exercício, se você tem uma nutricionista, se você tem uma endócrino, por que não ter um mentor de negócios, ter uma mentora financeira, né, para te ajudar a fazer a gestão, né, do seu patrimônio, das suas decisões financeiras do dia a dia, porque todo dia a gente toma decisão, né? Uma outra crença das mulheres é o equilíbrio financeiro, né? Eu falo, não tem equilíbrio. Não existe, né? Todo dia você acorda para ganhar ou para perder dinheiro. É simples assim. Estabilidade não existe. Né? Então, não tem mesmo. Muito bom. Bom papo, né, Yuri? Demais, eu tenho certeza agora, que se a gente tivesse mais tempo... O tempo voou, né? Mas agora eu vou ter que encerrar com a nossa pergunta. Mas antes disso, eu queria saber da Lisa. Se quer colocar mais algum tema? Se quer falar sobre mais alguma coisa que você acha importante? Não, só algum que recado eu espero vocês para falar da Capital Concreto para as minhas mentoradas. A gente precisa marcar esse encontro, porque eu realmente acredito que é uma oportunidade, né? É o que eu falei, as mulheres amam imóveis e a gente tem que buscar as formas mais assertivas, né, de investir o nosso dinheiro. É assim que a gente não perde patrimônio. Legal. Não é um convite, já está aceito esse Já está aceito o nosso convite, o seu convite. Pode ter certeza que estaremos lá junto com a Rafa. Rafa, quer colocar alguma coisa? Quero fazer uma pergunta, Lisa. Qual o melhor vinho pra gente brindar um grande sucesso? Quer dizer que a Lisa, além de mentora, é uma sommelier. Ela é... Não, eu não sou sommelier, eu sou a enolegal, sabe? Enolegal. Eu não sou enóloga, eu sou enolegal. É que gosta de tomar vinho e enfim, curte muito e fala, isso é bom, isso não é. Olha, eu acho que nada como um bom espumante, né? Pode ser um champanhe, melhor ainda. Mas eu gosto muito dos espumantes nacionais, né? Tem a Cave Gás, a gente tem os vinhos aqui da Guaspari, que é da região aqui de São Paulo, que eu gosto muito. Tem os vinhos da Pisato, não estou fazendo propaganda, não ganho de ninguém, tá? É só preferência mesmo, mas são vinhos nacionais de altíssima qualidade, que eu gosto bastante. E se for falar de uva... Eu escolheria uma Alicante Bouschet, assim, para brindar em grande estilo. Teremos um próximo, dica extra. Dica extra. Lisa, eu vou ter que encerrar e vou fazer a pergunta que a gente sempre faz em todos os nossos Capital Cast, para encerrar. Se a Lisa tivesse a oportunidade de escrever uma frase sobre o mercado imobiliário nos maiores meios de comunicação mundial, tipo no New York Times, na capa do jornal, qual seria a frase da Lisa? Olha, 1, 2, 3 e já. Eu vou ser meio retrógrada, né, gente? Aqui fazendo jus à idade, né? Mas eu acho que não ter investimento no mercado imobiliário é meio que andar em dunas, que o negócio se perde o tempo todo, assim. Eu colocaria isso, né, como um diferencial. Não ter investimento no mercado imobiliário é você andar no deserto sem um mapa ali. Você está falando em relação à solidez? Então você quer dizer que o investimento em imóvel é um investimento concreto? Sim. Boa, aí. Só para aproveitar, né? Não podemos perder o gancho. Nunca. Legal. Lisa, muito obrigado pela presença. Espero que você venha mais vezes aqui. Quando tiver alguma novidade, algum treinamento novo, por favor, venha aqui para compartilhar com a nossa audiência, para que todos saibam. Venho sim. Eu que agradeço, gente, é um prazer. Eu acho que coisas boas e coisas novas a gente tem que sempre divulgar, contem comigo, né? E, inclusive para aumentar o público feminino, né? Um pedido da Rafa de aumentar o público feminino aí no rol das investidoras da Capital Concreto. Legal. Muito obrigado, Lisa. Obrigado, Rafa. Lisa. Obrigada, gente. Rafa, obrigado pela participação também. Seja muito bem-vinda sempre aqui no nosso Capital Cast. Sempre que tiver alguém do pedigree da Lisa, traga pra cá. É isso. Tá bom? Gente, obrigado de novo pela audiência. Mulheres, obrigado pela audiência de vocês. Tenho certeza que esse programa ficou incrível, né, Marcelo? Com certeza. Abrilhantou ainda mais. E nos vemos na próxima quinta-feira com mais um Capital Cast. Um abraço a todos.
Tchau, tchau, pessoal. Até quinta que vem.